Senhoras e senhores, como estão? Tudo bem? É uma honra estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós estamos na palestra do 19º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Esse evento é um evento extremamente importante, é um evento que começou pequenininho, há mais de 19 anos atrás, resultado dos trabalhos da Associação Amigos da Natureza, e que hoje veio crescendo e se coloca como um dos maiores eventos da área ambiental do país, certamente o maior evento que trabalha e tem uma visão interdisciplinar de pesquisa, desenvolvimento, apresentação de trabalhos, um ambiente democrático, onde a gente consegue colocar o resultado das nossas pesquisas, como consequência, publicar esse resultado hoje no periódico Fórum Ambiental da Alta Paulista, um periódico extremamente reconhecido, nível A2 pela CAPES. Então, isso demonstra a qualidade dos trabalhos e a qualidade das pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui nesse evento. E hoje a gente vai trabalhar com o tema cidades inteligentes e sustentáveis. Por quê? Porque esse é um tema que busca quebrar alguns paradigmas que nós temos e trazer uma discussão um pouco além do óbvio. Tá? Então, hoje, a gente vai passar por alguns temas que não são necessariamente aqueles temas padrões, e, principalmente, vamos trazer para vocês alguns questionamentos sobre como criar e como pensar cidades inteligentes e cidades que sejam sustentáveis. Então, para a gente primeiro contextualizar a importância desse tema na discussão ambiental, nós temos que compreender que quando a gente fala do pensamento ambiental, inicialmente a gente sempre tem aquela associação direta que preservar o meio ambiente é preservar o verde. Então, quando a gente fala assim, olha, eu trabalho com a questão ambiental, as pessoas têm a visão que a gente está preservando a Amazônia, que a gente está defendendo os mares, e não entende que o conceito de meio ambiente extrapola aquele conceito de meio ambiente natural. Por isso que é tão importante a gente casar assuntos como, por exemplo, cidades sustentáveis dentro de um contexto que seja diferente só daquele contexto ambiental natural. Então, a gente vai além e coloca e contextualiza esse conceito de cidades inteligentes dentro do que a gente chama de meio ambiente natural ou o meio ambiente construído, desculpa, o meio ambiente artificial ou o meio ambiente construído. Esse meio ambiente é aquele que a gente vai trabalhar todas as ações que o homem faz no meio ambiente, todas as mudanças, adaptações, com o objetivo de modificar o seu ambiente natural para que favoreça a preservação e o desenvolvimento da vida do homem. E essa modificação, e toda vez que os homens eles foram entrando, modificando, eles foram se juntando, favoreceu o que a gente chama do desenvolvimento de cidades. Mesmo que a gente pense e fale assim, nossa, a discussão ambiental é uma discussão recente, quando a gente pensa em mundo. Agora, a construção de cidades ela é muito mais antiga. A gente tem, por exemplo, a cidade mais antiga hoje registrada, que encontrou-se ruína, a cidade de Jericó, cerca de 9.000 anos antes de Cristo. E a gente pensa assim, como que o homem ele consegue fazer isso? Justamente porque ele pega esse meio ambiente que ele está inserido e ele vai modificando esse meio ambiente para favorecer a sua vida e favorecer as suas relações de moradia, trabalho, sustento, alimentação, etc. Então, quando a gente pensa em cidade, a gente vai pensar principalmente naquele conglomerado construído onde as pessoas vivem, os seres humanos vivem. E nele também acontece um outro conceito de meio ambiente, é o que a gente chama de meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho, claro que quando a gente fala de meio ambiente no campo, ou meio ambiente, ou o trabalho no campo, ou o trabalho em floresta, é trabalho.
Mas hoje, no mundo, grande parte do trabalho ele é feito na cidade. Hoje, entre 80% e 85% dos trabalhos são realizados dentro das cidades. Isso principalmente nos países como o Brasil ou os países mais desenvolvidos. Então, é importante pensar esse local onde as pessoas estão inseridas, que as pessoas moram, as pessoas se relacionam, as pessoas trabalham, o que a gente vai chamar de cidades. Então, e esse tema, ele é tão importante que quando a ONU, ela cria as ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para dentro da sua agenda de desenvolvimento, ele coloca como um dos objetivos as cidades e comunidades sustentáveis. Ela vai trabalhar nisso como todas as cidades e comunidades e assentamentos humanos que sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, a gente vai pensar o seguinte: como que eu vou trabalhar, ou que atenção que eu tenho que dar para esse local que a gente chama de cidade, para que a vida humana ela seja mais favorável, ela seja mais inclusiva, como chama a própria ONU. E aí cabe abrir um parênteses para que a gente consiga explicar o seguinte: alguns pesquisadores que estão me vendo desse contexto, ele fala assim, olha, se a gente tivesse uma visão biocêntrica ou uma visão ecocêntrica, que a gente tivesse que pensar o meio ambiente por si só, esse pensamento de cidades sustentáveis, ele não deveria existir. Porque as cidades, elas já são uma prova de algo que é contra-ambiental. A cidade ela já foi modificada, destruída, construída, reconstruída. Ela gera grande quantidade de lixo, de poluição ambiental, poluição sonora. É verdade, eu concordo com vocês. Agora, se a gente pensa numa visão mais mitigada disso, nós temos que entender o seguinte: já que a formação de cidades ela é inevitável, já que as pessoas vão ter que viver em cidades, claro, a sua maioria, isso é uma tendência. A vida do campo está migrando na cidade. No Brasil, isso já aconteceu desde a década de 60. Em outros países menos desenvolvidos, está acontecendo o crescimento das cidades. E a gente tem que discutir isso. Como que a gente pensa no conceito do que a gente vai chamar de uma cidade inteligente e uma cidade sustentável? Só que como a gente vai estudar já já, a ONU, quando ela trabalha esse conceito de sustentabilidade, ela não pensa no conceito de cidade inteligente. Ela pensa no conceito de cidade sustentável. Então, em que momento que foi necessário a gente juntar esses dois conhecimentos, ou juntar esses dois conceitos, para que a gente pudesse ter um resultado que fosse favorável para o homem, que a gente realmente pudesse tornar esse local inclusivo, seguro, resiliente e sustentável. Então, a construção da cidade sustentável, a gente tem que pensar, primeiro, qual é o impacto de uma cidade dentro da sua comunidade. Claro que quando a gente fala e a nossa identidade, ela está diretamente relacionada com uma cidade. Quando a gente pergunta assim, qual é o seu nome? Você fala fulano? Da onde que você é? Você fala a cidade em que você nasceu, você fala a cidade que você mora. Porque esse conceito de cidade, ele ajuda a construir a nossa identidade, ele dá o local, ele dá o nosso contexto. Por isso é tão importante a gente pensar numa cidade e pensar o seguinte: qual é o impacto dentro dela? Então, a gente tem, por um lado, uma relação muito forte entre a identidade do próprio indivíduo e a gente tem, do outro lado, as ações antrópicas dentro dessa cidade, gerando uma grande quantidade de poluição, uma grande quantidade de impacto ambiental,
a forma com que ela modifica todo o cenário, vivem cada vez mais adensando esse agrupamento. Então, quando a gente olha São Paulo, a gente fala que em espaços cada vez menores, moram-se cada vez mais pessoas. E essas pessoas precisam de comida, elas precisam de trabalho, elas precisam de moradia digna, elas precisam de um pouco de qualidade de vida. E como fica? Então, pensar cidades sustentáveis, ela vai ser um desafio que não vai só trabalhar agora também com cidades grandes. A pergunta é, como nós conseguimos deixar, lá como a ONU falou, pode ser uma grande cidade ou pode ser um pequeno assentamento de pessoas que seja sustentável, que garanta a habitação desse povo que está lá e dê para ele a garantia de que os seus filhos e os seus netos vão poder continuar a ocupar esse espaço que a gente chama. E isso é um dilema muito grande. Então, quais são os caminhos e quais são os desafios quando a gente pensa nesse conceito de cidade sustentável? Nesse conceito, começam a pensar no início dos anos 1990, na segunda metade, próximo aos anos 2000, quando surge a internet e quando é difundido a era da tecnologia da informação, eles começam a pensar o seguinte: como a informação pode melhorar a qualidade de vida das pessoas? Como a gente pode pegar essa informação e utilizar para criar funcionalidades cada vez mais rápidas que possa melhorar a qualidade de vida do seu cidadão. E esse foi o conceito atrás do primeiro termo que a gente trabalha na palestra, que vai ser cidades inteligentes. Então, o primeiro pensamento da cidade inteligente é como a tecnologia da informação pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando a gente pensa em tecnologia da informação, a gente tem que pensar, primeiro, como é obtida essa informação. Segundo, como é processada essa informação. E como as pessoas que estão envolvidas se relacionam. E isso, principalmente na última década, tem sido uma discussão muito grande. Tanto que aqui no Brasil nós tivemos um avanço que é o pensamento que nós somos detentores de uma identidade e que essa identidade, por exemplo, ela não pode ser sobrepujada pelo digital. Isso é um amadurecimento que a gente já vai conversar. Então, eles começaram a desenvolver e pensar como a tecnologia da informação ela pode melhorar a qualidade de vida diante dos problemas de uma cidade. E aí a gente faz a pergunta inversa. Quais os problemas de uma cidade que a gente pode resolver através da tecnologia da informação? Porque numa cidade, por exemplo, como São Paulo, a gente tem problemas graves como pobreza. E aí você fala assim, a pobreza é um problema de uma cidade? Sim. Ele é um problema que pode ser melhorado com a tecnologia da informação? Eu falo, depende. E a gente começou, a gente não, os pesquisadores começaram a pensar e entenderam que o desafio de uma cidade, ele é um desafio muito grande. Porque a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas, numa área muito pequena, onde existe uma evolução muito dinâmica desse grupo de pessoas. Então, para que adianta do prefeito planejar o crescimento de uma cidade daqui a 20 anos, se nós temos 4 anos de mandato, e se as pessoas mudam de gosto, mudam de dinâmica social, mudam de renda? Então, a gente precisou pensar o seguinte: quais são os desafios que deve se começar uma cidade inteligente a trabalhar? E a cidade inteligente, ela começou primeiro pelo desafio de mobilidade.
E esse desafio, ele trabalha o seguinte: como as pessoas elas podem se mover por uma cidade. E você fala simples, nós estamos em São Paulo, então eu tenho uma grande quantidade de linha de metrô, eu tenho uma grande quantidade de linhas de ônibus, eu tenho Uber, eu tenho táxi, eu tenho os próprios veículos. E a gente pensa no contexto de uma cidade grande como a tecnologia da informação pode ajudar com que essas pessoas se movimentem de uma maneira mais eficaz. E aí se discutiu-se muito, e desde a Copa, quando o Rio de Janeiro ele foi sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo, eles começaram a desenvolver um projeto que utilizava câmeras para mapear o fluxo de pessoas e veículos no trânsito do Rio de Janeiro. Só que o que aconteceu? Essa quantidade é uma quantidade muito grande de fluxo. Então, eles conseguiam ver, eles conseguiam ter acesso às imagens, só que eles não conseguiam ter alguma coisa, uma informação randômica que começasse e que conseguisse compreender isso. Então, foi necessário, de novo, o uso de tecnologias de informação para que criassem softwares, sistemas, sistemas de inteligência artificial que pudessem monitorar o trânsito, contar quantos veículos, por exemplo, tem num semáforo de cada lado, e que esse sistema fizesse a conta o seguinte: quanto tempo cada lado do semáforo tem que ficar aberto para que eu tenha maior fluxo de carros entre um lado e outro. Isso pode parecer besteira se a gente considerar que os dois lados ele tem fluxo igual. Só que quando a gente pensa uma grande avenida que é cruzada por uma pequena rua, onde o fluxo da avenida é muito maior, ele consegue abrir mais tempo na avenida, menos tempo na sua via de acesso. Isso diminui em X% a quantidade de engarrafamento naquela via. Olha que exemplo simples, um cálculo simples, que consegue, num nível de cidade, diminuir o engarrafamento de uma cidade como São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, se a gente avança isso, coloca diversas câmeras, eu estou falando de milhares de câmeras pela cidade, todas elas ligadas a um sistema que consegue medir esse fluxo e calcular. A gente está falando de uma cidade que tem inteligência na sua coleta de informação, que consegue transformar o dado em uma decisão estratégica. Porque, assim, o dado e informação é só informação. Agora, ela só passa a ser inteligência quando a gente pega essa informação e consegue tomar uma decisão em prol da melhoria dessas pessoas. E quando a gente está falando isso, num contexto igual de São Paulo, que todo dia passa-se, tem uma grande quantidade de congestionamento, fluxo, uma migração não é o conceito certo, uma movimentação muito grande de pessoas nesse trânsito. A gente está falando de uma cidade que começa a ser inteligente. Agora, pensar em cidades inteligentes enquanto mobilidade, eu não estou falando só de melhorar o trânsito. Eu estou falando o seguinte, de fazer uma readequação também estratégica na empresa para que a mão de obra ela sempre fique o mais perto possível da onde as pessoas moram. Então, antigamente, a gente tinha o centro de serviço e produção concentrado no centro da cidade. Todas as pessoas moravam na periferia, mais perto desse centro comercial, as pessoas mais ricas, e quanto mais longe desses centros de serviço, as pessoas iam ficando mais pobres. E isso coloca uma dificuldade da mobilidade. Isso cria uma dificuldade com que as pessoas, principalmente de baixa renda, começassem a ter acesso aos melhores empregos, melhores trabalhos, melhores serviços. Isso foi fazendo com que a cidade começasse a tomar uma outra dinâmica. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter em um segundo momento, não nessa palestra.
porque envolve questões ambientais, porque envolve questões sociais e políticas que são bem mais complexas. Agora, a gente também tem que pensar que existem outros caminhos à mobilidade, que hoje cidades como São Paulo, Rio de Janeiro estão adotando. Então, enquanto a gente está pensando como que eu vou migrar essa mão de obra, ou como que eu vou fazer com que essa movimentação de pessoas ela seja mais sustentável, é óbvio, criando acessos e transportes coletivos que são de qualidade. Então, a gente vê que um metrô ele é um transporte coletivo de mais qualidade do que, por exemplo, um ônibus. É um transporte coletivo de mais qualidade do que, por exemplo, uma van de lotação que as cidades têm. Que é um transporte ainda de melhor qualidade, talvez, do que aquele mototáxi. Então, a migração das cidades dentro desses transportes coletivos, ele muda a percepção da cidade, ele torna a cidade mais sustentável. Agora, e a cidade mais inteligente? É justamente a cidade que vai usar a tecnologia da informação para modificar e mapear como as pessoas acessam. E hoje a gente tem as grandes capitais do mundo com softwares que conseguem analisar o seguinte: qual é a quantidade de pessoas que entram em cada uma das estações do metrô, para onde essas pessoas estão saindo, quanto tempo essas pessoas ficam no metrô, quanto tempo eu preciso ter, por exemplo, uma locomoção, uma outra condução, um outro vagão, um outro metrô chegando. E isso vai modificar toda a estrutura de transporte. Agora, a gente fala isso, estou falando em São Paulo, e as cidades, que são grandes cidades, só que eles, por exemplo, não têm metrô. Imagina grandes cidades aqui do estado de São Paulo, que é a minha cidade, como Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, que são cidades com 500, 1 milhão e pouquinho de habitantes. Só que não tem um transporte adequado. E eu falo isso, eu falo também nas grandes capitais. Quais capitais do Brasil têm um sistema de locomoção adequado? Isso é complicado. Porque o poder público ainda não entendeu que ele pode pegar uma quantidade de informação, ele pode processar essa informação e devolver para o bem-estar da comunidade. Isso é o que a gente vai chamar de cidade inteligente. Agora, outro conceito que a gente vai precisar é que dentro das cidades inteligentes, a gente vai precisar de conceitos, inovação e decisões inteligentes. E essas decisões, elas transpassam apenas o transporte da pessoa, a movimentação de pessoas. Ela vai entrar em como as pessoas se interagem dentro de todo o contexto urbano. Então, as decisões de uma cidade inteligente, ela vai precisar pegar esses conceitos de informação e não só melhorar a qualidade de vida, porque a qualidade de vida da pessoa não é só um transporte mais rápido, ela não é só uma cidade mais dinâmica, uma cidade mais tecnológica. Ela é uma cidade que traz um conceito que a gente vai chamar de sustentabilidade. Por isso que pensar numa cidade inteligente, eu tenho que pensar no conceito de cidade sustentável. Porque a cidade sustentável é aquela cidade que vai, sim, aproveitar todos os conceitos da internet, da informação, da capacidade de geração de dados, apropriação de dados, sistemas de inteligência artificial. Só que ela vai ser voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E ela vai ser voltada para a preservação do meio ambiente e dos espaços públicos. Aí a gente consegue ampliar o nível de decisões que a gente vai considerar como decisões inteligentes. Que não vai ser só uma cidade tecnológica, ela vai ser uma cidade que consegue tomar decisões integradas buscando respeito.
e a qualidade de vida das pessoas. Então, essas decisões que eram só informação, que eram só mobilidade, ele passa, por exemplo, a considerar o uso de energia. Qual é a matriz energética das cidades? Como essa cidade ela gera a sua energia? E a gente tem dois grandes dilemas energéticos e que nos próximos anos eles vão ficar maiores ainda. Então, a gente tem as cidades do hemisfério norte, onde a sua principal preocupação é como eu vou aquecer as pessoas no inverno. Enquanto a principal preocupação das grandes cidades no hemisfério sul é como eu vou resfriar as pessoas no verão. Então, a gente está aqui no verão, dentro do Brasil, um calor absurdo, fruto do início das mudanças globais de temperatura, e a gente está na nossa casa, muito feliz, e liga o nosso ar-condicionado. E eu nunca perguntei da onde que veio essa energia, como que é essa matriz energética. Para mim, pensar numa cidade, um grande conglomerado de pessoas, eu preciso pensar nisso sim. Como é feito a geração de energia. Agora, nos últimos anos, vem crescendo a utilização, por exemplo, de energia solar. O que antes era uma coisa muito cara, que apenas grandes empresas utilizavam, hoje ela já é uma tecnologia que foi pensada, que foi decidida e que foi trabalhada, que torna possível que nós coloquemos essa energia na nossa casa. E aí, a gente que é uma simples residência dentro de uma grande cidade, que antigamente era só um uso sustentável, um uso passivo de energia, a gente começa, dentro do nosso espacinho, a gerar energia. A gente começa a maximizar a energia naquela região. Claro que para a gente que está aqui no Brasil, dentro do estado de São Paulo, que é onde eu falo, é um lugar de muito sol, poucas nuvens, é fácil pensar em geração de energia. Talvez se você estiver me vendo de outro estado, o estado do sul, ou de cidades, por exemplo, com grande precipitação de chuva, você está falando assim, olha, na minha cidade ainda não é viável. Sim, eu concordo. Mas a gente tem que pensar o que pode ser feito no nosso contexto. A outra coisa também é o uso racional da energia. Como eu pego essa minha matriz energética que eu tenho e diminuo o uso. Então, se eu pensar 20, 30 anos atrás, as casas eram iluminadas com aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas de filamento, que deixavam aquela luz amarelinha, de 100 watts. Hoje, a gente tem uma tecnologia de LED que o mesmo quantidade de luz que antigamente era gerada por 100 watts, hoje é iluminada por 8 watts. Quer dizer, eu tive 10% de emissão de diminuição. Hoje eu emito 10%, aproximadamente 10% de energia que eu gastava antigamente. Isso é coisa simples. Então, as decisões na nossa casa de otimização são decisões simples. A gente começa a ter um ar-condicionado que gasta menos, tecnologias inverter, por exemplo, equipamentos que gastam menos, iluminação que gasta menos. Isso é a maximização do uso da energia. Agora, isso é uma coisa na nossa realidade, dentro do nosso padrão de renda, que talvez quando a gente estiver falando de uma pequena cidade no interior do país e pessoas de baixa renda, elas olhem para a gente e falam assim, olha, aqui não tem nem luz, como eu vou pensar em maximizar o uso de energia? Na minha casa só tem uma geladeira e 2 bicos de luz. Mas esse é um problema que a gente tem que pensar no contexto macro, só que a gente tem que respeitar e melhorar a qualidade de vida das pessoas no contexto aplicado. Outra coisa é reduzir as emissões. Diminuir as emissões de, por exemplo, gás carbônico. Gases que causam efeito estufa, gases poluentes. Então, as inovações na busca dessa otimização foram, nos últimos anos, uma evolução. Há 30 anos atrás, a gente tinha, por exemplo, ainda alguns países permitiam o uso de CFC.
Hoje a gente tem gases que são menos poluentes. Hoje a gente tem os veículos que são mais eficientes. A gente tem hoje, inicia-se aqui no Brasil a comercialização, por exemplo, de veículos elétricos, que com uma matriz de produção energética à base de carvão, pode não ser uma boa ideia. Mas aqui no Brasil, com o uso de de hidroelétricas e o uso de energia solar para produzir, o uso de placas solares para produção de energia solar a nível local, os veículos elétricos, eles podem ser realmente sustentáveis. Outra coisa que a gente tem que pensar, o consumo racional. Para a gente pensar que hoje você, que está me ouvindo, mora numa cidade, você tem que entender que você só consegue morar numa cidade porque atrás de você tem alguém lá no campo produzindo alimento, ele está produzindo bens de matéria-prima, ele está criando gado, ele está plantando, tem alguém minerando ferro, tem alguém extraindo petróleo. Então, hoje, a vida na cidade só é possível porque por trás existe toda uma base produtiva que permita. Porque se hoje a gente tivesse que ser, em cada casa, autossuficiente na sua produção de alimentos, a gente não conseguiria. Porque nós temos pessoas, e grande quantidade de pessoas, que moram num apartamento de 48 metros quadrados. Isso, quem consegue ainda morar num apartamento desse tamanho. Então, ele não tem quantidade de produzir, não tem terra para produzir. E como isso reflete, por exemplo, no consumo? Então, a gente tem por trás um respaldo de cadeias produtivas, por exemplo, do agro, que permitem com que eu trabalhe dentro de uma cidade e traga alimento de fora da cidade. Só que, mesmo assim, o consumo na cidade ainda é exacerbado. Porque a gente vai no supermercado hoje, um supermercado normal, ele vai ter para a gente escolher aproximadamente 8.000 itens. Se você for num grande rede de hipermercado, você vai ter aproximadamente de 11 a 13 mil itens à sua escolha. Isso faz com que a gente crie uma cultura de, eu preciso consumir. Então, quando a gente olha os nossos avós e os nossos bisavós, a gente verificava que eles consumiam muito menos que eu. Eles consumiam menos que meu pai. Meus pais consomem menos que eu. E talvez meus filhos consumirão mais do que eu consumo agora. Então, antigamente, as crianças tinham 5 mudas de roupa. 2 para ir para a escola, 1 para sair e 2 para ficar em casa. Isso na época da minha bisavó. Hoje, a gente não leva 5 mudas de roupa nem se eu for viajar no fim de semana e ficar 2 dias. A gente precisa ter grande quantidade de roupas, roupas da moda, o chinelo que é para sair, o chinelo que é para ficar em casa, o chinelo que eu uso só para ir no clube. Eu tenho a calça que é para sair, a calça que é para ir na escola, a calça que é para sair num lugar mais chique, a calça que é para sair num lugar mais simples, sapato de uma grande quantidade, principalmente se for mulher, mulher adora sapato. E a gente pensa, isso é um consumo racional? Não, mas isso foi um consumo que nos foi educado. E que se a gente tem esse nível de consumo, é porque todo dia a gente anda dentro de uma cidade que tem milhares de lojas, ou centenas de lojas, e cada loja é um paraíso do consumo. Eu estou falando que é errado consumir? Não. O consumo, ele move a economia. É necessário ter o consumo, só que esse consumo ele tem que ser racional. Porque um consumo racional garante que nós e outras pessoas que não têm tenham acesso a esses bens e serviços. Outro ponto é a mobilidade urbana. É a capacidade, como nós já conversamos, dos indivíduos andarem dentro de um local, dentro de uma cidade. Que esse desafio parece óbvio para uma cidade como São Paulo, só que se a gente pegar, por exemplo, o contexto da minha cidade, eu sou de Tupã, interior de São Paulo. Aqui tem uma linha muito restrita de ônibus, em horários poucos. Então, se eu precisar sair de casa para fazer qualquer coisa,
Ou eu vou de carro, ou eu não consigo ir. Porque não é nem tão perto que você consiga fazer tudo a pé, você não consegue ter acesso a uma grande quantidade de ônibus que passe perto da casa. Então, olha aqui, a gente numa cidade do interior, 60 mil habitantes, que também tem problema de mobilidade urbana. Claro que isso não é visto, porque não é esse problema que é pensado quando a gente pensa em mobilidade. Mas isso eu tenho que entender também. O outro contexto é a segurança dentro das pessoas dessa cidade, o que a gente chama de segurança pública. Como as pessoas estão seguras dentro desse ambiente? Elas têm acesso ao mínimo de integridade física, sensação de segurança, preservação da vida, dos seus bens materiais. Como que isso é feito? E quem é responsável por fazer isso? Isso é bem feito? E a gente sabe que, conforme maior a cidade, maior são os dilemas de segurança. Só que hoje, soluções simples, por exemplo, de tecnologia da informação, voltando lá naquele conceito de cidade inteligente. Imagina que uma pequena cidade, uma cidade do interior, consiga instalar X câmeras no seu município e essa câmera seja simplesmente interligada com a polícia militar. Olha como não favorece a segurança naquele local. Então, aquela rua que antigamente era suscetível a acontecer um crime, não é mais. Porque a pessoa sabe que lá ele vai estar sendo filmado, que a polícia tem acesso e que ele vai ser identificado. Então, já ajuda a coibir algumas coisas. Claro que isso é uma coisa simples, muito mais pode ser feito. Outra coisa, pensar em saúde e educação. As cidades, elas trazem dilemas de saúde muito grande. Então, a gente tem problemas respiratórios, problemas atrelados à respiração, qualidade do ar, problemas como falta de saneamento básico, acesso à água tratada, acesso a esgoto, que modifica e piora a qualidade de vida nas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda. E também a gente tem que pensar num conceito de sustentabilidade integrada. A gente não pode pensar no conceito de sustentabilidade fora da cidade, se a gente estiver fazendo essa análise. E a sustentabilidade também, ela não pode ser apenas um critério. Eu não posso falar que uma cidade é sustentável porque ela maximiza o uso de energia ou porque ela é boa em mobilidade urbana. Se ela tiver problemas de saúde, educação, consumo. Agora, qual que é o grande dilema disso? E como eu tenho que pensar, como isso é um desafio? Primeiro, a falta de planejamento integrado. A gente tem a dificuldade da realização de planejamento entre os entes da federação, União, estados e município. E a gente tem um problema de lapso temporal, de recorte temporal. Então, se um prefeito entra na cidade para cumprir os seus 4 anos de mandato, ele quer que todo o resultado ele saia dentro desses 4 anos, porque aí vai estar o seu capital político para a reeleição. Dificilmente ele vai construir, investir recurso em alguma coisa que vai dar resultado daqui a 50 anos, porque vai estar fora do seu benefício político. Outra coisa é resistência de alguns grupos políticos e sociais às mudanças. A gente pensar uma cidade inteligente e sustentável é a gente repensar o próprio conceito de cidade, como nós percebemos. É, às vezes, a gente repensar a ocupação de determinados locais, a ocupação de determinados bairros, é integrar as pessoas no ambiente, e isso é complicado. É complicado porque aquele que detém o dinheiro, aquele que detém os meios de produção, ele quer ser o mais beneficiado possível com essas mudanças. E, às vezes, uma mudança em prol da população
ela vai ser uma mudança que não vai ser lucrativa para o detentor de capital. E isso cria um problema muito grande. Isso traz um dilema social muito grande. E a gente pode perceber isso através das pressões políticas, através de como as empresas interferem nos prefeitos, como as empresas interferem nos governadores, até no presidente, fazendo lobbies políticos para essas mudanças. Outra coisa, a gente tem que entender que uma cidade ainda tem recursos financeiros e humanos escassos. Como eu falei, uma mudança numa cultura de uma cidade às vezes demora 20 anos. Só que esse recurso é pouco, que talvez dá pouco retorno, e não dá um retorno que seja visível. Às vezes, uma mudança numa cidade, um investimento na melhoria da qualidade de vida, ele não vai dar retorno financeiro para alguma empresa, mas ele vai caracterizar e vai refletir na melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, isso deixa de ser um investimento para a empresa colocar o dinheiro dela e exige que o governo coloque o dinheiro. E esse recurso do governo é escasso e é cada vez mais escasso. E a gente tem que entender também que as cidades elas trazem uma complexidade de desafio ambiental, social e econômico que vai exigir uma solução inovadora e adaptada ao contexto local. Não existe fórmula mágica que eu vou falar para você assim, tal cidade fez isso, olha, você poderia fazer igual. Sim, a gente pode trazer exemplos e falar assim, olha como o Seul fez a sua adaptação. Olha como o Zurique tem desenvolvido o seu acesso. Olha como Curitiba tem tomado ações para a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida das pessoas. Isso é verdade. Só que logo uma pessoa fala assim, olha, mas minha cidade não é igual. O contexto dela é outro, o dinheiro dela é outro. E eu falo verdade. O planejamento de uma cidade inteligente, ela tem que refletir a melhoria da qualidade de vida das pessoas no local. Ela não pode ser alguma coisa genérica. Ela não pode ser um bolão para todo mundo que vai falar assim, faça isso que dê certo. Porque os desafios em cada local eles são diferentes. Os desafios de Curitiba não são os mesmos de São Paulo, que não são os mesmos de Porto Alegre, que não são os mesmos de Manaus. Então, criar uma cidade inteligente demanda eu entender o conceito dessa sociedade e entender como eu posso dar a resposta a esses desafios que mudem. E agora, qual é o nosso papel? Como nós podemos trabalhar com isso? Qual é a nossa função? Primeiro, a gente tem que pensar em nosso papel enquanto cidadão. O nosso papel enquanto cidadão é pensar, desenvolver e apoiar e melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade, principalmente da cidade que nós estamos inseridos. Então, a nossa cidade precisa da nossa ajuda. A gente precisa sair da nossa casa e pensar o seguinte: o que eu posso fazer para tornar a minha cidade um pouco mais inteligente e um pouco mais sustentável? De uma forma simples, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas da minha cidade? De todas as pessoas, não. Às vezes a gente pode estar pensando num grupo pequeno. Como eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas de um local ou de um pequeno grupo de pessoas? Como eu posso ajudá-las a superar o desafio? Entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser o nosso papel enquanto cidadão. Tem que ser o nosso papel enquanto pessoa. De outra forma, eu tenho que pensar qual é o meu papel enquanto pesquisador. Porque a gente está no Congresso e trabalha na criação de ideias, pesquisa, desenvolvimento. É que eu tenho que começar a criar e fazer estudos que melhorem a qualidade de vida na minha cidade. Então, eu tenho que pegar o meu conhecimento de todas as áreas e começar a pesquisar também como eu melhoro a qualidade de vida dessas pessoas.
Isso entra em todos aqueles desafios e muitos desafios além dos que a gente trabalhou aqui atrás. Como eu melhoro o lixo, como eu melhoro a sustentabilidade, como eu melhoro a poluição, como eu melhoro a produção de alimentos que eu vou mandar para minha cidade, como eu vou melhorar a saúde, como eu vou melhorar a mobilidade, como eu vou usar toda a informação que eu sei para trazer uma devolutiva que seja aplicado às nossas cidades. Como que eu posso criar alguma coisa, uma pesquisa, que às vezes não é só teórica, que ela possa ter uma aplicação prática na construção de uma cidade sustentável. E esse papel, enquanto pesquisador, ele vai ajudar a construir, não daqui 2 anos, às vezes daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos, numa sociedade um pouco mais sustentável. Então, a gente tem que começar a pensar na devolutiva das nossas pesquisas para a sociedade. Você tem que pensar o seguinte: quando eu falo qual é a aplicação prática da minha pesquisa, eu preciso ter essa aplicação, porque é com base nisso que vão construir os conceitos, construir as tecnologias, construir as inovações que vão me trazer para essas cidades mais sustentáveis, que vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês. Esse é a curiosidade, como eu consigo instigar vocês a pesquisar um pouco mais nessa área. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma grande honra estarmos nessa palestra no 19º Fórum Ambiental. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para alanleon@gmail.com. Vai ser uma honra responder as questões de vocês. E muito obrigado. Até a próxima, nosso próximo encontro. Estejam sempre atentos. Assistam às outras palestras desse evento. Eles têm ideias ótimas na área de sustentabilidade e vai ser uma honra trabalhar com vocês. Muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima.